Bom dia, pessoal. Nós vamos ver uma atividade de revisão nesse mês de agosto. A gente viu 3 atividades, aí a gente vai ver agora uma revisão de todas essas 3 que a gente viu, certo? Essa 4ª atividade. Por isso que eu não passei a apostila. Então vocês podem pesquisar nessas apostilas dessas atividades anteriores. Então vamos ver os assuntos que foram vistos, né? Primeiro, análise dos elementos de um polígono: lado, vértices, ângulos internos e externos e diagonais, né? Aí tem a definição de cada um deles. Comparação entre polígonos quanto às suas características: lados, vértices e ângulos. Dependendo do polígono, ele vai ter uma quantidade de lado, uma quantidade de vértice e também uma quantidade de ângulos. Classificação dos polígonos em regulares e não regulares. Quando é que o polígono é regular? É quando ele tem todos os ângulos congruentes e as medidas dos lados também iguais. Então, é um polígono regular. Quando tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida. Se ele tiver algum lado com medida diferente, então ele será irregular, que terá ângulos diferentes também, medidas. Classificação de triângulos quanto à medida dos lados. Em equilátero, né? Equilátero tem os 3 lados iguais, né? Isósceles, nos isósceles tem 2 lados com a mesma medida e um lado diferente. E no escaleno tem as 3 medidas diferentes, no triângulo escaleno. As 3 medidas são diferentes, né? Com relação aos ângulos aqui, no triângulo equilátero, ele tem ângulos de 60 graus. No triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, esses ângulos aqui têm a mesma medida, né? E no triângulo escaleno, ou triângulo qualquer, as 3 medidas dos ângulos são diferentes. Classificação de triângulos quanto à medida dos ângulos internos. Eles podem ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo é quando ele tem ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo, acutângulo é quando o ângulo é menor que 90 graus. Os ângulos são menores do que 90 graus, né? Por exemplo, aqui no triângulo isósceles, né? Nós temos ângulos menores do que 90 graus. No triângulo equilátero também tem ângulos menores do que 90 graus. Então é chamado de triângulo acutângulo. No caso do triângulo do obtusângulo, é quando tem um ângulo obtuso, né? O que seria esse ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então é um ângulo obtusângulo. É maior que 90 e menor do que 180. E no triângulo retângulo é quando ele apresenta um triângulo que esse triângulo apresenta um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, certo? Então vamos lá. Analisando os tipos de quadriláteros, identificando suas características. Aí, classificação dos quadriláteros em relação aos lados e ângulos. E o reconhecimento da inclusão e intersecção de classes entre os quadriláteros. No primeiro quesito, nós temos: um polígono é uma figura geométrica plana que possui as seguintes características. Então, para ser um polígono, quais são as características desse polígono? Aí você vai marcar uma dessas alternativas.
No segundo quesito, com relação aos elementos de um polígono convexo, marque V para verdadeiro e F para falso. As seguintes afirmações. Letra A. As diagonais são segmentos de reta que ligam os vértices não consecutivos de um polígono. Aí B, C, D. Aí você vai ver quem é verdadeiro, coloca a letra A, se é verdadeiro ou falso. Aí coloca a letra maiúscula, certo? Então, segundo quesito, aí letra A, se for verdadeiro ou falso. Letra B, se for verdadeiro ou falso. C e D. Aí coloca a letra maiúscula, tanto a letra A, B, C e D, como também o V ou falso. No terceiro, marque a alternativa correta com relação à definição de polígono regular. Então, aqui seria um polígono regular. Aí você vai ver qual seria essa definição dele, que eu expliquei aí no início. E tem também nas apostilas anteriores. Aí marca uma alternativa só. No quarto, duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre a mesma distância uma da outra, são chamadas de. Aí você vai ver com relação à definição com relação a essas retas, que elas não se cruzam e permanecem sempre a uma mesma distância uma da outra. No quinto quesito, duas retas que se cruzam formando um ângulo reto igual a 90 graus, são chamadas de. Aí você vai ver qual é a alternativa. No sexto, o triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, possui dois lados iguais e um diferente, denomina-se o sétimo. O triângulo que possui um dos seus ângulos internos com medida maior que 90 e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso, denomina-se o oitavo. O triângulo que possui todos os seus lados diferentes, ou seja, cada lado tem uma medida diferente, é chamado de triângulo. Aí você vai marcar uma alternativa. Coloca o número e a letra maiúscula. Nessa questão 9, que a gente viu nas outras atividades, que alguns erraram, então vamos ver mais um exemplo. Aí tem um exemplo aí, determina os valores de x e y, sabendo que o triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, ele tem as três medidas iguais. Eu tenho um exemplo aqui de um triângulo equilátero, com as três medidas iguais. Aí aqui eu vou descobrir o valor de x e aqui o valor de y. Eu sei que a medida dos três lados é igual a 50. Então, basta eu igualar, formar uma equaçãozinha, né? O que é uma equação? É quando você tem letras e uma igualdade, né? Então, vamos lá. 3x mais 2 é igual a 50, que é a medida do lado que veio dando. O 2 está somando, passa subtraindo. 3x é igual a 50 menos 2, 48. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 3, 16. Então, o valor de x aqui nós vamos ter 16. Agora, vamos descobrir y. Temos essa expressão algébrica. 6y menos 10. Então, eu vou igualar a esse lado que é 50. 6y menos 10 igual a 50. 6y é igual a 50 mais 10. Agora está subtraindo, passa somando. O 2 aqui estava somando, passou subtraindo. Quando for de um membro para o outro, você inverte o sinal. Como aqui está menos, passa mais. 50 mais 10, 60. O 6 está multiplicando, passa dividindo no segundo membro. 60 dividido por 6, 10. Então, o valor de x é 16 e o valor do y, 10. Aí você vai resolver e ver qual é a alternativa, se é A, B ou C, a alternativa correta. Para o valor de x primeiro e o de y o segundo. Temos a questão 10. Sabe-se que em um triângulo isósceles, o ângulo interno oposto à base mede 50 graus. Determina a medida dos ângulos da base.
Então, quem seriam os ângulos da base? São esses dois aqui. Esse ângulo aqui, que é oposto à base, mede 50. Então, para saber quais são esses dois ângulos, eu vou fazer um exemplo usando outro número, 70. Digamos que o ângulo oposto à base é 70. Qual vai ser a medida desses dois? Nós sabemos que, como ele tem dois lados iguais, esses ângulos também serão iguais. Colocando aqui x mais 70 é igual a 180. Né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Aqui eu faço x mais x, 2x, mais 70 igual a 180. 2x é igual a 180, o 70 passa subtraindo. 2x é igual a 110. Ele está somando, passa subtraindo. 180 menos 70, 110. 110 dividido por 2. Então, x é igual a 55. Então, nesse exemplo aqui, esse ângulo interno oposto à base, né? Oposto aqui a essa base. Esses ângulos da base medem cada um 55 graus. Aí você vai resolver aqui usando com 50 e ver qual é a alternativa correta. No 11º nós temos, com relação às características dos quadriláteros, marque V para verdadeiro e F para falso as seguintes afirmações. Então você vai ver, os quadriláteros são polígonos de 4 lados e 2 diagonais. Aí, por verdadeiro, coloca V, por falso, F. A soma de seus 4 ângulos internos é sempre igual a 360. Todos os quadriláteros possuem 6 vértices e ângulos. 6 vértices e 6 ângulos. Os quadriláteros são também conhecidos com outros nomes, como pentângulo ou pentágono. Aí você vai ver aí, colocar se é falso ou verdadeiro. Coloca o número, aí letra A, aí coloca o V ou o F maiúsculo. Na questão 12 nós temos, de acordo com as características dos quadriláteros, seus elementos podem ser. Aí tem aí só duas alternativas, né? Os elementos dos quadriláteros. Você vai ver todos os elementos que ele pode apresentar. Nós temos na apostila, foi visto. No 13º, observando as propriedades pertencentes somente aos paralelogramos, uma delas é. Então aí é com relação às propriedades dos paralelogramos. Aí só tem uma correta. Por exemplo, possui lados opostos diferentes, possui ângulos opostos diferentes, possui ângulos adjacentes complementares. O D, as diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. 14º. O paralelogramo, que tem como definição, são losangos e retângulos simultaneamente e por isso possuem todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. Estamos nos referindo ao... Aí você vai dizer se é o losango, quadrados, os retângulos ou os trapézios. E na questão 15, nós temos quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Esses lados são chamados de bases. Estas são chamadas de base maior e base menor. Esse quadrilátero é o losango, quadrado, trapézio ou retângulo. Aí você pode colocar um número e marcar a alternativa correta. Colocar a letra maiúscula de caneta azul ou preta, certo? Então vocês vão observar essas apostilas anteriores que a gente viu dessas atividades, desse assunto. Aí responde essas questões aí. Bom dia.